Muito bem. Então hoje nós vamos falar do capítulo 3 do livro Matemática do Ensino Médio, volume 1. Como eu disse na vez passada, esse livro é a base do primeiro curso do Prof. Mate. Se chama Conjuntos, Números e Funções. Na última vez, nós falamos em números naturais. Como eu disse para vocês, a matemática é um conjunto de modelos abstratos que se aplicam a situações concretas. Os números naturais são um modelo abstrato para a utilização na operação de contagem. Por exemplo, quando eu digo 5, posso me referir a 5 dedos da minha mão, posso me referir a 5 jogadores de um time de basquete, de modo que o número 5 é um modelo abstrato que se aplica em diversas situações. Agora nós vamos estudar os números cardinais, quer dizer, como é que se aplicam os números naturais para executar a operação de contagem. Para isso, nós necessitamos de rever o conceito de função. Então, uma função consta de 3 ingredientes. Você tem um domínio, que é um conjunto. Domínio, o campo de definição da função, é o conjunto onde a função está definida. O y é o contradomínio. Esse é o segundo ingrediente, é o conjunto onde a função toma valores. E f não é bem f é tudo junto. Quando eu me referi a f, eu quero dizer uma função, ela vem com os 3 ingredientes dela, não é só o f. Esse aí não tem um símbolo para ele, não. Uma regra, conjunto de instruções ou algoritmo. Qualquer um desses métodos serve para definir uma função. É uma regra, um conjunto de instruções ou algoritmos que permite, para cada x em x, associar um valor em y, que a gente chama de f de x. Então, essa regra, esse conjunto de instruções, esse algoritmo, permite associar, que diz como a gente deve associar a cada x um valor f de x em y, e cada x no conjunto x no domínio, um valor f de x no contradomínio. Então, essas 3 coisas é que definem uma função. A função tem que ter 3 objetos, 3 ingredientes. Essa regra, ela não pode admitir exceções. Ou seja, quando eu digo que o domínio da função é x, essa regra tem que permitir associar a cada elemento, sem exceção, do conjunto x, um valor f de x. Além de não admitir exceções, ela não pode admitir também ambiguidades. Quer dizer, o f de x é f de x mesmo, é um só f de x, não tem 2. A cada x corresponde um f de x ou outro f de x, não, só é um só. Por exemplo, se você definir uma função f de x em y, dizendo que x é o conjunto dos números reais, ou o conjunto dos números naturais, que a gente ainda não falou de números reais. E f de x é igual a x dividido por 2x menos x menos x.
Isso não é uma função porque essa regra não permite definir, porque 2x menos x é zero e x dividido por zero é uma coisa que não faz sentido. Então não é uma função. Outro exemplo é que você, para cada se x, ainda que nesse contexto, uma função g de x, aqui nesse caso x e y, não, x é igual a n e y é igual ao conjunto dos números racionais, por exemplo. G de x de n em n, assim, para cada x, vou definir assim, para para cada x, g de x é um número natural menor do que x. Isso aí não define uma função, porque existe uma ambiguidade muito grande nessa tentativa de definição da função. Outro exemplo bem conhecido é quando a gente extrair raiz quadrada de um número positivo. Então, achar um número cujo quadrado é 4. Existem dois números cujo quadrado é 4. 2 e menos 2. Então, isso aí não é uma função. Portanto, essa regra, esses exemplos são bobos, a gente vê situações mais efetivas posteriormente. Então, essa regra não admite exceções, nem ambiguidades. Ambiguidade não tem plural, sem exceções e sem ambiguidade. Ok? Então isso aqui é uma função. A linguagem de conjuntos é complementada de modo extremamente eficiente e indispensável pela noção de função. De modo que a gente pode dizer que conjunto e função são as pedras fundamentais do desenvolvimento da matemática. A respeito de funções, há uma série de palavras e conceitos e ideias associadas à ideia geral de função, à noção geral de função, que têm que ser dominadas, tornadas familiares para o desenvolvimento do estudo da matemática. Então, uma das coisas que ajuda a gente a pensar em função é esse bem conhecido diagrama em que a gente imagina o conjunto X assim, um conjunto Y assim, e a regra e a função f, que a cada x associa o f de x. Essa imagem é uma imagem evocativa que ajuda a entender, principalmente quando a gente está lidando com jovens, crianças, jovens estudantes. Mas não, então, mesmo entre matemáticos mais experimentados, essa figura é útil. Outro tipo de função, outro tipo de situação que é muito familiar, esse sim é extremamente familiar para os estudantes, são as funções definidas por meio de fórmulas matemáticas. Por exemplo, a função de n, a f de n igual a n3 menos 3n mais 5.
Aí, essa função, para começo de conversa, do jeito como eu escrevi, f3, o que seria f de 2? F de 2 seria 8, f de 1 seria 1 menos 4 mais 5. Tá, essa função está definida para todo valor de n natural, n3 menos 3n mais 5 é um número natural, porque n3 menos 3n mais 5 nunca é negativo quando n é um número natural. Quando n é igual a 1, isso aqui dá 1 e 5, 6, menos 3, 3. Quando n é igual a 2, dá 8, menos 6, 2, mais 5, 7. E daí em diante o n3 cresce muito mais rapidamente do que o 3n, de modo que nunca aparece um resultado negativo. E se aparecesse um resultado negativo, isso impediria isso de ser uma função de n em n. Então, esse tipo de definição de função é um tipo mais comum no ensino. Tanto assim que quando a gente pensa em função, pensa logo numa expressão algébrica que define aquela função. Muito bem. Existem algumas palavras ligadas ao conceito de função que são indispensáveis, cuja familiaridade é indispensável para o prosseguimento dos estudos. Uma função pode ser considerada uma função. Uma função é chamada de injetiva. Uma função de x e y chama-se injetiva quando cumpre a seguinte condição. x1 diferente de x2 implica f de x1 diferente de f de x2. Por exemplo, exemplo de função injetiva. F de n em n, f de n é igual a 5n. Isso é uma função injetiva, porque se eu tiver n diferente de m, 5m é diferente de 5n. Porque 5m menos 5n é 5 vezes m menos n, e isso aí vai dar diferente de zero, porque m é diferente de n. Então isso é uma função injetiva. O exemplo de uma função que não é injetiva é, por exemplo, f de n. Vamos dar um exemplo de função que não é definida por uma fórmula, porque para tirar logo, acabar com essa ideia de que a função tem que ser definida por fórmula. Seja x o conjunto dos polígonos do plano. Então, isso é um conjunto bem definido. Um elemento pertence a esse conjunto se é um polígono do plano. E y seria o conjunto dos números reais. Vou chamar de R. Nós vamos falar sobre números reais a seguir, mas não vou fazer de conta que ninguém sabe o que é um número real. Só para efeito de exemplos. Então, eu vou definir uma função f de x em R, que a cada polígono associa a sua área. Isso é uma função extremamente comum, útil em matemática, quando a gente estuda geometria, só que a gente não está acostumado no ensino médio a olhar para a área como sendo uma função. A área de um polígono é função do polígono. Ela está bem definida porque todo polígono possui uma área
e nenhum polígono possui duas áreas diferentes ou mais. Então, ela não admite exceções nem ambiguidade. Então, isso é uma função. Agora, essa função não é injetiva. Não é injetiva porque nós podemos imaginar perfeitamente diversos polígonos completamente diferentes um do outro com a mesma área. Então, você pode ter x1 diferente de x2 com f de x1 igual a f de x2. Não é injetiva. Agora, na prática, em várias situações matemáticas, se a gente quer verificar que uma função é injetiva, essa maneira de definir uma função, quer dizer, função injetiva significa que se eu tiver um x1 aqui e um x2 diferentes, o f de x1 é diferente do f de x2. Você pode ter perfeitamente dois polígonos bem diferentes, como por exemplo, um quadrado e um retângulo com a mesma área. Basta que a base do retângulo seja o dobro da base do quadrado e a altura do retângulo seja metade da altura do quadrado. Então, do lado do quadrado. Então, esses dois objetos aqui, esses dois polígonos, têm a mesma área, mas são completamente diferentes um do outro. Eu estava dizendo o seguinte, na prática, quando a gente quer verificar que uma função é injetiva, dificilmente a gente aplica essa definição ipsis-literis. A gente usa o que se chama a contrapositiva de uma afirmação. A afirmação é a seguinte: se x1 é diferente de x2, então f de x1 é diferente de f de x2. Isso aí é uma afirmação do tipo P implica que. A implicação P implica que, a contrapositiva dela, chama-se contrapositiva, a contrapositiva dessa afirmação é a afirmação Q' implica em P'. O que é Q'? Q' igual a negação de Q. E P' igual a negação de P. Então, o fato é o seguinte, tanto faz eu dizer que P implica Q, como Q' implica P'. Quer dizer, isso aqui, P implica Q, equivale a Q' implica P'. Por exemplo, se eu quero provar que uma função é injetiva, tem duas formas inteiramente equivalentes de provar que ela é injetiva. Ou provando que elementos diferentes de x são transformados por f em elementos diferentes de y, como dizer o seguinte, que se dois elementos, então f injetiva pode ser expresso da seguinte maneira, que se f de x1 é igual a f de x2, então x1 é igual a x2. Ou seja, tanto faz eu dizer que elementos diferentes de x são transformados por f em elementos diferentes de y, como dizer que se dois elementos de x são transformados no mesmo elemento de y, esses dois elementos são iguais, quer dizer, é o mesmo elemento. Observação, igual em matemática significa, tem o seguinte sentido estrito, um objeto só é igual a si próprio. Então, f de x1, quando eu digo x1 é igual a x2, eu estou dizendo que eu tenho um objeto único que eu chamo de x1 e às vezes chamo de x2, mas eles são o mesmo objeto. Então, tanto faz, eu quero provar que uma função é injetiva, a definição diz que uma função é injetiva quando transforma elementos diferentes de x
em elementos diferentes de y. Uma afirmação absolutamente equivalente é dizer o seguinte: se f transforma x1 e x2 no mesmo elemento de y, então x1 não é diferente de x2, é igual. Quer dizer, a negação de que f de x1 é diferente de f de x2 é f de x1 é igual a f de x2. E a negação de que x1 é diferente de x2 é x1 igual a x2. Então, na prática, essa segunda formulação da noção de injetividade é essa. F injetiva, quando f de x1 igual a f de x2, implica x1 igual a x2. Por que eu insisto tanto em dizer que essa formulação na prática é preferível? Pelo seguinte, porque quando você escreve f de x1 igual a f de x2, você está escrevendo uma igualdade. Isso é óbvio, né? Uma igualdade é como se fosse uma equação. Então você manipula essa igualdade e chega à conclusão, manipulando que o x1 é igual a x2 e você chega ao resultado. Enquanto que aqui você não tem uma equação para você lidar com ela. Então isso aqui é uma função injetiva. Outro conceito estreitamente ligado à noção de função é a função sobrejetiva. A função sobrejetiva é o seguinte, é que ela atinge todos os valores de y. Vamos dar um exemplo de uma função que não é sobrejetiva. Por exemplo, uma função dos números naturais nos números naturais, que a cada x pertencente a n, todo número natural, faz corresponder essa seta com esse tracinho vertical no começo, significa que o que vem em seguida é o valor que corresponde ao que vem antes pela função. Então, essa função quadrado é a função que associa a cada número natural o seu quadrado. Essa função não é sobrejetiva, porque os valores f de 1 é igual a 1, f de 2 é igual a 4, f de 3 é igual a 9, etc, etc, etc. Quer dizer, os valores assumidos pela função f são somente os números que são quadrados de algum número inteiro, como, por exemplo, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, quadrados dos números inteiros. Obviamente, essa função não é sobrejetiva. Então, f não é sobrejetiva. Sinônimo de injetiva e sobrejetiva são as palavras injetora e sobrejetora, que algumas pessoas preferem chamar de injetora e sobrejetora. Eu prefiro chamar injetiva por uma razão muito simples. É porque injetivo é um adjetivo que é associado ao qual tem o substantivo injetividade, sobrejetividade. É a propriedade de ser injetiva ou de ser sobrejetiva. Enquanto que injetora não tem injetoridade. Em sobrejetoridade, não existe. Então, eu prefiro falar injetiva e sobrejetiva. Então, essa é uma função sobrejetiva e uma função injetiva. Um exemplo. Quando uma função, deixa eu falar isso daqui a pouco, quando uma função é ao mesmo tempo injetiva e sobrejetiva, se f de x e y chama-se bijetivo, uma bijeção ou a função bijetiva, ou uma bijeção entre x e y, é quando é injetiva e sobrejetiva.
Então isso aqui é uma bijeção. Quando, se f de x em y, a é uma função, sua imagem, vamos dizer, chama-se imagem de f ao o conjunto f de x, que é igual ao conjunto de todos os y pertencentes a y, tais que y é igual a f de algum x. Vocês devem ter notado que quando eu escrevo f de x, eu não estou querendo dizer uma função f de x, estou querendo dizer o valor que a função f assume no elemento x. É o correspondente, é o transformado do elemento x. Então, para cada x aqui, eu tenho o f de x aqui. Quando eu quero falar na função, eu falo na função f. Sendo, mais uma vez, eu chamo a atenção para o fato. Quando eu disser a função f, eu estou subentendendo a função f que tem um domínio x e um contradomínio y e tem uma regra de calcular, de obter f de x para cada x em x maiúsculo. Então, f de x significa o valor da função f no ponto x, não significa a função. Se bem que, algumas vezes, é conveniente você dizer, é mais natural você falar, por exemplo, a função x2 menos 3x mais 1. Aí a gente diz assim, a função essa é uma frase que, estritamente falando, não tem muito sentido, mas na prática é melhor dizer isso do que a função f de r em r, que a cada x associa o valor f de x2 menos 3x mais 1. Mas, estritamente falando, x2 menos 3x mais 1 não é uma função, é o valor que a função assume no ponto x, no valor para o número x. Aqui a imagem é o conjunto dos pontos de y que são o transformado de algum x em x. Por exemplo, eu tenho esse exemplo aqui. A imagem desse f aí é o conjunto f de n. Que conjunto é esse? É o conjunto dos números 1, 4, 9, 16, 25, etc. Então, isso é que é a imagem de M, é o conjunto, a imagem de F, é o conjunto dos números que são quadrados de algum número. 25, por exemplo, é F de 5. 16, por exemplo, é F de 4. 9 é F de 3, o 4 é F de 2. Então, isso aqui é a imagem da função f. Uma função é sobrejetiva, significa que a imagem de f é y. Então veja, você às vezes tem uma função e tem uma pergunta assim, essa função é injetiva? Se você quer saber se ela é injetiva, você tem que resolver essa equação. Se f de x1 é igual a f de x2, mostrar que isso implica que, a partir disso, você mostrar que x1 é igual a x2. Por exemplo, se você tem f de n em n, f de x é igual a 3x mais 1.
essa função, eu quero saber se é, pergunta, f é injetiva? Então eu escrevo, vou supor que 3x1 mais 1 seja igual a 3x2 mais 1. Quer dizer, você tem dois pontos x1 e x2, tais que 3x1 mais 1 seja igual a 3x2 mais 1. Significa que f de x1 é igual a f de x2. Daí eu, cancelando o 1 e dividindo depois tudo por, fica 3x1 igual a 3x2, dividindo ambos os membros por 3, fica x1 igual a x2. Aqui nós temos um exemplo, uma situação frequentíssima em que a gente tem uma equação para resolver. Uma equação para resolver significa uma série de implicações lógicas. Está implícito aqui no que eu escrevi o seguinte: a linguagem completa que ninguém usa é a seguinte: se x1 e x2 são números inteiros tais, números naturais, tais que 3x1 mais 1 igual a 3x2 mais 2, então, somando menos 1 a ambos os membros dessa igualdade, eu obtenho que 3x1 igual a 3x2. Dividindo ambos os membros por 3, eu fico com x1 igual a x2. Então, se f é essa função aqui, ela é injetiva. Porque 3x, f de x1 igual a f de x2, significa que 3x1 mais 1 igual a 3x2 mais 1, então isso implica que x1 igual a x2, então f é injetiva. A pergunta agora é, f é sobrejetiva? Pergunta, f é sobrejetiva? Todo número natural está na imagem de f? Porque f é uma função de n em n. Saber se ela é sobrejetiva significa perguntar se é verdade que todo número natural está na imagem de f. A gente olhando para a definição de f, a gente vê que f associa para cada número natural um outro número natural que, dividido por 3, deixa resto 1. Então, a imagem de f é formada pelos números que, divididos por 3, deixam resto 1. Por exemplo, 2 não está na imagem de f. Né? 5 não está na imagem de f. 7 está na imagem de f. Quer dizer, a imagem de f, nesse caso aqui, a resposta é não. A imagem de f é igual ao conjunto dos números naturais que, divididos por 3, deixam resto 1. Como nem todo número natural dividido por 3 deixa resto 1, então a imagem de f não é o conjunto dos números naturais. Então essa função f não é sobrejetiva. Ela é injetiva, mas não é sobrejetiva. Então aí é essa noção de injetividade e sobrejetividade. Bom, então uma função bijetiva é uma função que é injetiva e sobrejetiva. Né? Quando a gente tem uma função injetiva de um conjunto x no conjunto y, suponha que se f é injetiva,
então a nova função, digamos f0 de x, se eu mudar o contradomínio x em f de x, é bijetivo. Por exemplo, seja f de n dada por f de x igual a 2x. Então, f é injetiva. E sua imagem, vamos chamar de P a imagem, é o conjunto dos números naturais pares, ou seja, divisíveis por 2. Então, se eu chamo de P, então, uma nova função, que é de n em P, eu digo uma nova função porque é dada pela regra f0 de x igual a 2x, é uma bijeção. É bijetiva. Aí vocês vão dizer, peraí, mas é a mesma função? Não, não é a mesma função. Tem a mesma regra, mas não tem o mesmo domínio. Tem o mesmo domínio, mas não tem o mesmo contradomínio. Essa é bijetiva. Aliás, esse exemplo que eu estou dando aqui de uma função de conjunto dos números reais, de números naturais, tomando valores no conjunto dos números pares, f de x igual a 2x, é uma correspondência bijetiva, é uma função bijetiva do conjunto dos números naturais sobre o conjunto dos números pares. Esse exemplo é devido a uma pessoa que nem sequer era matemático, ele era um físico, chamado Galileu Galilei. E esse exemplo é significativo porque é um exemplo curioso de um conjunto que tem o mesmo número de elementos de um subconjunto próprio dele. Você tem o conjunto dos números naturais, 1, 2, 3, etc. E você tem o conjunto dos números pares, 2. Então vamos escrever aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. E aqui os números pares, 2, 4, 6, 8, etc. Então você tem esses dois conjuntos aqui. A tendência que a gente tem é dizer que o conjunto dos números pares é a metade do conjunto de todos os números. Num certo sentido isso é verdade, mas que tem a metade do número de elementos, não, senhor. Tem o mesmo número de elementos, porque existe uma correspondência. Então, para isso, nós precisamos definir o que é a cardinalidade, ou o número de elementos de um conjunto. Dois conjuntos têm a mesma cardinalidade, sejam x e y conjuntos. A cardinalidade de x é igual à cardinalidade de y. Essa afirmação aqui significa que existe uma bijeção entre x e y. Então, o que Galileu exemplificou
foi um conjunto que tem a mesma cardinalidade de um subconjunto próprio dele. Próprio significa que não é o conjunto todo nem é vazio. O conjunto dos números pares tem a mesma cardinalidade que o conjunto de todos os números naturais. Então isso só é possível porque se trata de conjuntos infinitos. Então nós vamos definir o que é um conjunto finito e depois, como consequência, o que é um conjunto infinito. Um conjunto finito é o seguinte: para definir o que é um conjunto finito, eu vou introduzir uma nova notação, que é I índice N. Se N é um número natural, I índice N é o conjunto de todos os números naturais que são menores do que ou iguais a N. Então isso aqui eu vou chamar de IN. Eu vou chamar de conjunto finito Então, um conjunto chama-se finito quando admite uma bijeção, quando existe uma bijeção entre ele e um intervalo desse tipo, IN. IN é o intervalo formado pelos números naturais que vão desde 1 até N, inclusive. Então, se existir uma bijeção entre esse conjunto IN e o conjunto X, então eu digo que o conjunto é finito, e nesse caso diz que N é a cardinalidade de X, ou simplesmente chamado número de elementos do conjunto X, e F se chama uma contagem. Uma contagem. Por que esse F se chama uma contagem? É uma forma de você contar os elementos do conjunto X, estabelecer uma bijeção entre esses elementos e o conjunto dos números naturais de 1 até N. Assim, por exemplo, você tem então uma bijeção F de N em X. Então você chama o F de 1, eu chamo de X1. O F de 2, eu chamo de X2. E assim o F de N, eu chamo de XN. Então, o conjunto X, como F é sobrejetiva, o conjunto X é formado por esses elementos, X1, X2, Xn. Então isso aqui é uma contagem. Eu peguei os elementos do conjunto X e ordenei de acordo com os números naturais que vão de 1 até N. Nesse caso, isso aqui chama-se uma contagem dos elementos. Um resultado fundamental que a gente usa para brincar com crianças, bem crianças ainda, é que se você pede para ela contar um conjunto, uma criança contar um conjunto, quantos elementos, quantas bolas de gude tem aqui nessa caixa? Ela conta 1, 2, 3, 4, 5. Aí você, agora eu vou mexer tudo, conta de novo para ver se ainda tem 5. Aí ela conta de novo, tem 5 ainda. Quer dizer, então, um resultado fundamental é que esse N é o mesmo, seja qual for a bijeção. Quer dizer, se um conjunto admite uma bijeção entre ele e o conjunto dos números naturais de 1 até N, então qualquer bijeção dele entre esse conjunto e o conjunto dos números naturais de 1 até M
o n tem que ser igual ao m. Quer dizer, esse n é um número bem determinado. Isso é um teorema que se demonstra. Eu não vou demonstrar porque isso tem cabimento mais no curso de análise, mas você pode olhar o livro Análise Real, volume 1, que é publicado pelo INPA. Análise Real, volume 1, está provado que o número, logo nas primeiras páginas, que o número de elementos de um conjunto não varia, não depende de qual objeção que você tomou. Então, esse é um conjunto finito. E um conjunto infinito é aquele que não é finito. O que quer dizer isso? É a negação de dizer que é finito. Se finito significa que existe uma bijeção entre esse elemento e o conjunto dos números de 1 até n, negar isso significa que qualquer que seja n, não existe uma bijeção de 1 até n. Por exemplo, o próprio conjunto n é infinito. Por quê? Qualquer que seja a função que eu obtenha de... Perdão. Se eu tenho uma aplicação, uma função, se f é uma função, qualquer função, ela nunca pode ser sobrejetiva. Uma função de in, qualquer que seja n, qualquer que seja n, f não é injetiva. Ou melhor, não é sobrejetiva. Injetiva é, claro. Nunca é sobrejetiva, porque se você pegar f de 1, somar com f de 2, somar com todos os elementos com f de n, você vai ter um número p, esse p não pertence à imagem. É um número, se você... Dada qualquer função, se você somar f de 1 com f de 2 e f de n, a função definida é em in, que é o conjunto dos números naturais de 1 até n. Se você somar todos os valores que essa função assume, essa soma vai dar um número que não está na imagem, porque esse número é maior do que todos os elementos da imagem de f. Então, essa função nunca é sobrejetiva. Então, esse é um conjunto infinito. De modo análogo, a gente vê que o conjunto dos números pares é infinito pelo mesmo argumento. Ok? Então, aqui nós temos o exemplo de um conjunto, de dois conjuntos infinitos, que você tem uma correspondência, uma bijeção entre eles. Embora um seja uma parte do outro. Isso nunca acontece com conjunto finito. Um conjunto finito não pode admitir uma bijeção entre eles e um subconjunto próprio deles. Então, essa é a diferença entre conjunto finito e conjunto infinito. Agora, nos meados do século XIX, coube um matemático alemão chamado Georg Cantor desenvolver os fundamentos da teoria dos conjuntos, especialmente a parte da teoria dos conjuntos que se refere a números cardinais, a cardinalidade de conjuntos. Então, Cantor foi a pessoa que estabeleceu a diferença entre vários tipos de conjuntos infinitos. Em particular, conjuntos enumeráveis e conjuntos não enumeráveis.
Um conjunto enumerável é um conjunto infinito enumerável, é aquele que admite uma bijeção com o conjunto N dos números naturais. Nem todo conjunto infinito admite uma bijeção com o conjunto dos números naturais. Quer dizer, nem todo infinito é enumerável. Bom, essas coisas sobre distinção entre enumerável e não enumerável, etc., isso aí é uma coisa que cabe mais num curso de análise. Aqui tem uns exemplos de conjuntos, no livro tem uns exemplos de conjuntos com a mesma cardinalidade que são, às vezes, chama a atenção, por exemplo, o fato de que se você tem um segmento de reta e outro segmento de reta com comprimentos diferentes, se existe alguma bijeção desse conjunto nesse aqui, é claro que existe. Você pode fazer assim, para cada x, você tem aqui o conjunto x, aqui o conjunto y. Então, para cada elemento aqui em x, você liga aqui, você tem o f de x. Esse f de x em y é uma bijeção, é óbvio, né? É evidente, se você pegar x diferente de y, o f de x vai ser diferente do f de y, e então isso é injetivo, e é subjetivo porque dado qualquer elemento nesse intervalo aqui de baixo, esse segmento de reta aqui de baixo, se eu ligar por esse vértice aqui, eu vou encontrar um x que se transforma nele. Então isso é uma bijeção, quer dizer, o número de elementos de um intervalo e o número de elementos de um intervalo maior ou menor do que ele são iguais. E aqui tem uma anedota curiosa do hotel, que eu chamei de Hotel George Cantor, que eu vou ler para vocês. O grande hotel George Cantor tinha uma infinidade de quartos. É claro que isso é uma ficção das grandes, né? Um hotel com infinidade de quartos, numerados consecutivamente. Um quarto para cada número natural. Então tinha o quarto 1, quarto 2, para cada número tinha um quarto. Todos eram igualmente confortáveis. No final de semana prolongado, o hotel estava com seus quartos todos ocupados quando chegou um viajante. A recepcionista vai logo dizendo, sinto muito, mas não há vagas. Ouvindo isso, o gerente interveio. Aliás, isso eu falei uma pequena frase, mas aqui no Rio de Janeiro as pessoas têm maneira de dizer interviu, né? Interveio. Podemos abrigar o cavalheiro, sim senhora, e ordena, transfira o hóspede do quarto 1 para o quarto 2, passe do quarto 2 para o quarto 3 e assim por diante. Quem estiver no quarto N, mude para o quarto N mais 1. Isso vai manter todo mundo alojado e ficará disponível o quarto 1 para o recém-chegado. Logo depois, chegou um ônibus com 30 passageiros, todos querendo hospedagem. A recepcionista, tendo aprendido a lição, removeu o hóspede de cada quarto N para o quarto N mais 30 e assim acolheu todos os passageiros do ônibus. Mas ficou sem saber o que fazer quando, horas depois, chegou um trem com uma infinidade de passageiros. Desesperada, ela apelou para o gerente que prontamente resolveu o problema. Passe cada hóspede do quarto N para o quarto 2N. Isso deixará vagos todos os apartamentos de número ímpar, nos quais poremos os novos hóspedes. Pensando melhor, mude quem está no quarto N para o quarto 3N. Os novos hóspedes você põe nos quartos de número 3N mais 2, que são os números que dividido por 3 deixam o resto 2. E assim deixaremos vagos os quartos de número 3N mais 1 e teremos ainda infinitos quartos vazios e eu vou ter sossego por mais algum tempo. Então essa é a piada matemática do Hotel George Cantor. Com isso nós terminamos essa rápida noção do que é número cardinal e bijeção, etc. E a próxima aula será sobre números reais. Isso aí é uma coisa mais estritamente ligada
aos objetivos do programa, que é estudar os números e as funções desse